O Brasil tem vergonha da sua herança portuguesa. Por que o Brasil não comemora o dia de Pedro Álvares Cabral? No último dia 2 de janeiro, diversos sites aqui de Portugal publicaram a tese do jornalista Carlos Fino, que foi correspondente internacional da RTP na cobertura da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. E o jornalista defende a tese de que o Brasil hoje sente vergonha da sua herança portuguesa. Gostando do vídeo, pessoal? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te enviar toda semana nossos vídeos, ok? Para quem está chegando no canal agora, meu nome é George Matos, atualmente morando em Portugal, e este é o canal Câmera G. Antes de mais nada, pessoal, deixamos bem claro que o teor deste vídeo não significa necessariamente que seja a nossa opinião, ok? Estamos apenas divulgando um fato que consideramos relevante e que foi divulgado na última semana, tanto nos sites brasileiros quanto aqui também de Portugal. O jornalista é autor do livro Raízes do Estranhamento, em que seu conteúdo é baseado na experiência de 8 anos que ele passou no Brasil e observou esse tipo de situação. O novo livro, segundo o autor, é uma tentativa de contribuir na superação do estranhamento entre os dois países. Para ele, é melhor aceitarmos a diferença para podermos superá-la. Segundo Carlos Fino, há sempre um olhar por trás do olhar. O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que muitas vezes o brasileiro se relaciona com o português, ali na frente tem um comportamento extremamente positivo, mas o sentimento, aquela coisa interna, é completamente diferente. Carlos Fino foi conselheiro de imprensa da Embaixada de Portugal em Brasília, de 2004 a 2012. E durante esses 8 anos que ele conviveu diretamente com o povo brasileiro, ele pôde perceber essa distância que existe, esse estranhamento que existe entre Brasil e Portugal. Para Carlos Fino, essa vergonha não é algo consciente por parte do povo brasileiro e que é até, de certa forma, rejeitada particularmente pela intelectualidade brasileira, onde a tendência é de não reconhecer isso. Outros fatores destacados por Carlos Fino são as piadas depreciativas aos portugueses, que fazem com que haja sempre um olhar por trás do olhar. Segundo ele, eu sei que no fundo, assim que eu virar as costas, ou talvez até mesmo na minha frente, haverá alguém que conte anedotas de português, porque o brasileiro pode até perder o amigo, mas não perde a graça. Disse ainda que as anedotas ou piadas que ainda persistem, tanto pelas costas como até mesmo pela frente, faz com que não se encontre um português sequer no Brasil que não tenha se sentido um dia humilhado, ou constrangido devido a esse motivo, onde se tem o português como sujo ou burro. E completou: e como português eu não poderia deixar de reagir a isto. Acho que Portugal corre um sério risco de ver sua memória histórica no Brasil ser apagada. Segundo ele, pessoal, apesar do discurso diplomático de que Portugal e Brasil são países irmãos, unidos por profundos laços de amizade, existe um estranhamento entre as duas nações. Enquanto o Brasil tem vergonha das suas origens portuguesas, os portugueses menosprezam a sua antiga colônia. Na obra, o autor alimenta que existe uma lusofobia no Brasil, alimentada por uma visão negativa de Portugal, presente na imprensa, nos livros didáticos e até em produções culturais como filmes e telenovelas. Em entrevista a este órgão de imprensa, aí embaixo na tela de vocês, lá no Brasil, onde perguntaram a ele quando ele começou a perceber essa distância entre os dois países, ele respondeu o seguinte: ele disse que em uma exposição sobre o barroco brasileiro, em Brasília, não citava nenhuma vez a palavra Portugal, ou até mesmo a palavra português, onde se substituía a palavra Portugal pela Península Ibérica. E quando se referia à Península Ibérica, usava-se a expressão europeu. E isso levou ele a crer que o viés brasileiro é, digamos, diluir a memória portuguesa. Ou seja, quando algo não pode ser apagado, ele pode ser, pelo menos, diluído. Para ele, apesar de tantas outras influências acontecidas no Brasil ao longo do tempo, o que marca o Brasil é a herança portuguesa. Marca indelevelmente.
E acrescentou, no meu entender, que o Brasil, para se distinguir de Portugal, teve que acentuar as diferenças e, portanto, acabou por apagar a importância da herança portuguesa. Para ele, apesar de nos tempos atuais tudo isso possa ter diminuído, muitos brasileiros podem estar levando esse sentimento no seu subconsciente, cruzando o oceano nos aviões da TAP. O fato de muitos brasileiros hoje estarem indo para Portugal não apaga necessariamente o seu antilusitanismo, mas o autor vê também grande parcela de culpa de Portugal nessa história. Segundo ele, há muito ainda que ser debatido em relação ao período colonial, que no período de Salazar foram exaltados demais os feitos históricos dos portugueses, colocando-os como heróis o tempo todo. E que o lado mal dessa história foi simplesmente omitido, e que Portugal deveria assumir isto. Mesmo sem a intenção de rimar, o autor acha que essa relação é muito unilateral. Ou seja, Portugal sabe muito mais sobre o Brasil hoje do que o Brasil sobre Portugal. E o que poderia ser feito para se mudar isto, pessoal? Será que isso não tem jeito? Vai ser assim para sempre? Fino acha que deveria se estimular essa melhor relação, como a criação de um grande prêmio luso-brasileiro de jornalismo, por exemplo, ou da criação de um feriado, né? O dia de Pedro Álvares Cabral, por exemplo. Isso aí mostraria para Portugal um pouco mais de respeito dos brasileiros para com sua história. Ele citou o exemplo, ele deu como sugestão o que acontece nos Estados Unidos, em que comemora o dia de Cristóvão Colombo, né? E citou, por exemplo, poderia acontecer isso no Brasil, né? Nós termos um dia para celebrarmos o dia de Pedro Álvares Cabral. Segundo ele, os portugueses de hoje também menosprezam muito a antiga colônia. E há hoje também em Portugal um certo menosprezo, né, para com os brasileiros, né? Principalmente nas escolas, onde o português brasileiro é visto com um certo preconceito, e que isso também deveria mudar. Agora eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Você que é português e mora no Brasil hoje, o que você tem a dizer em relação a isso? Você que é brasileiro e mora em Portugal, também comente aí se você anota algum tipo de preconceito, alguma coisa desse gênero, ok? Deixa aí nos comentários. Pessoal, de uma forma muito respeitosa, eu peço para que vocês comentem as coisas de maneira que não tenha ofensa, tudo dentro do respeito, ok? Pessoal, tenham todos uma boa semana, beijo no coração e até um próximo vídeo.